23 ao 26, principalmente o 26. Que é galardão já, né? Podemos ler também o 27, né? Mas vamos ler até o 26 e vamos mencionar o verso 27. Só segura essas crianças aí para mim, por favor. Respondeu Jesus, capítulo 14 do Evangelho escrito por João, verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Isso vos tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém? Amém. O verso 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu gostaria de também poder ser grato a Deus de uma forma bastante, talvez até com impossibilidade de declarar, porque este ano foi um ano que Deus resolveu marcar a minha vida com a vida de vocês. Desde o Aviva Jovem, né? Eu já vi a foto aí que eu prometi, parte da família. Mas aquele Aviva Jovem também, olha, eu já tive muitas experiências com Deus. Só que a situação que eu estava vivendo quando eu vim para o Aviva Jovem, eu tinha um filho que estava com um câncer na bolsa escrotal. E a gente não sabia. Ele tinha vários nódulos, com 2 diagnósticos bastante contundentes. E foi em meio a estas ocorrências que Deus nos trouxe aqui ao NU para participar com vocês daquele evento. E aquilo me deu uma força, porque era Deus me preparando para o que eu deveria descobrir. E em junho nós fomos aos médicos, porque nós vimos, conseguimos observar, e eu me lembrei de algumas promessas que Deus fez para a minha vida no dia do Aviva Jovem, principalmente no domingo, numa das palavras em que nós ministrávamos, e dizia por que Jesus resolveu nascer no meu coração. E me lembrando da manjedoura, aonde estava estabelecida dentro de uma estrebaria, eu não me vi em condições e nem tendo nenhum tipo de fator ou mérito para que ele viesse nascer em mim. Mas depois daquela palavra, eu sei que gerou em mim confiança para entender um cuidado de Deus. Eu não sabia o que nós íamos atravessar. E no dia 28 de julho, no dia 26 mais precisamente, daquela mesma ocorrência com meu filho, Deus me mostrou o seu cuidado. Eu fui levá-lo para fazer os exames anestésicos que antecedia a cirurgia, que deveria arrancar todo o membro dele, todo o aparelho genital dele, porque os médicos temiam que os nódulos pudessem infectar os outros órgãos. É um nome que se chama na medicina de metástase, ou metatase, não sei. Então o recurso era arrancar tudo, porque haviam 2 diagnósticos de nodulações na bolsa escrotal. E para quem não sabe o que é nodulações, é abscessos da própria carne, infectados por células cancerígenas incuráveis. E quando nós fomos para fazer os exames, que os médicos dizem para nós que o caso era esse,
Quando nós entramos no laboratório para fazer os exames de análise, o médico olhou para o meu filho e falou assim: não, nós vamos fazer outros procedimentos nele. Vamos levá-lo para reavaliar o caso. Ali a gente já ficou um pouco perdido, porque já sabíamos o que era, não podia mais atrasar. O médico disse que tinha extrema urgência de fazer a cirurgia. Mas eu me lembrei da palavra de Jesus sobre o cuidado que ele tinha para nós, quando ele resolveu nascer num coração que não tinha sequer recursos para receber. E o Dr. Joaquim Leite pediu os exames e a gente foi fazer. Para a glória de Deus, quando foram fazer os exames já não tinha mais nodulações nenhuma. O Isaac está aí. Você pode vê-lo aí. Porque Deus é fiel. Amém. Deus é fiel. Guarde bem essa palavra. Ele foi para uma cirurgia porque as nodulações provocaram uma varicocele. E porque Deus precisa imprimir uma marca do seu poder. Para nós reconhecermos o que é essa ação de fidelidade dele. No próprio dia 28 ele já passou pela cirurgia. E essa cirurgia fazia com que os médicos avaliassem ele de pelo menos 30 em 30 dias depois do cirúrgico. E deu um pane lá com a Secretaria da Saúde do município, que não conseguiram durante um ano, Emerson, fazer uma nova consulta para o meu filho ser reavaliado depois da cirurgia. E nessa hora, a gente que não tem muito entendimento e também não consegue perceber Deus às vezes nas suas ações, que até processar a Secretaria da Saúde. E já começa a impor. Porque olha, se der algum problema no meu filho, porque ele foi e fez a cirurgia, e tinha que ser reavaliado posteriormente, de período em período, era lá ainda uma possibilidade de ter que fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, para extrair, acabar com qualquer tipo de vestígio do mal que tinha sobre o seu corpo. E isso não aconteceu. Mas exatamente no dia 14 de julho, um ano depois da cirurgia, a Secretaria da Saúde me ligou e disse: olha, a consulta do teu filho é amanhã, você pode trazer? Eu falei: posso. E quando eu cheguei com o Dr. Joaquim novamente, que é um pediatra cirurgião, ele pediu para mim, primeiro ele me deu uma bronca, né? Mas eu disse para ele: mas não é culpa minha, meu filho não veio aqui porque a Secretaria da Saúde não conseguiu marcar a consulta dele, perderam-se lá e eu não sei o que aconteceu. Não, mas deita o teu filho ali. Quando eu deitei o meu filho, que ele pegou e começou a investigar o meu filho, ele disse: mas cadê a cirurgia que eu fiz? Aleluia! Glória a Deus. Você perdeu a chance de dizer glória a Deus. Ele começou a mexer no meu filho e: cadê a cirurgia que eu fiz? Estava aqui, foi eu que fiz. Deus não deixou nem cicatriz para mostrar que Ele é fiel. E essa fidelidade foi revelada quando Ele resolveu vir aqui dentro de mim. E é Ele que tem o compromisso de nos ensinar todas as coisas. Eu vou ser bem rápido hoje aqui, porque tem alguém que já quer fazer comida para o marido, né? Porque ele não vai pagar um almoço no restaurante. Ainda bem que eu já fui convidado para almoçar num restaurante. Ô Glória, você não vai não. Cadê? Mas eu queria deixar só uma palavra para vocês, porque eu me lembro de um fator que nós usamos lá nos dias do nosso encontro lá em Pomerode. Teve alguém que me olhou assim: meu Deus, o que ele está falando? Porque eu falei que alguns de nós estamos estudando para ser advogado, engenheiro, médico, professor de francês. Alguns de nós estamos investidos em capacitação. Alguns de nós estamos propondo, sabe, na condição daquilo que é a nossa conduta na vida, buscar recursos para a estrutura que vai nos fortalecer para o futuro. Alguns de nós estamos colocando aquilo que seja as nossas intenções sobre o que são os vínculos de sociedade. E queira ou não, ela rege alguns
comportamentos em nós. Começa pela estrutura secular daquilo que é a educação, desde os primeiros anos. Ainda bem que nós não estamos na Turquia. Porque lá uma criança com 2 anos é subjugada àquilo que seja um ensino religioso na escola, período integral. 6 da manhã, 6 da tarde. E o lado oriente da Turquia, que está ainda dominado pelo regime muçulmano, pelo clero talibã, e sobre as forças do fundamentalismo islamita, rege esse perfil de educação a partir desta idade em que a criança começa a ter as primeiras informações. Com 2 anos uma criança já chama o pai, já chama a mãe, já sabe dizer o que quer comer. Tem um telefone, eu acho que é o meu, expulse demônio. A criança com essa idade já começa, tá aí dentro dessa bolsa, eu tenho certeza, sai dele agora de 10 em 10, sem fazer barulho em ordem. Não diz que é da minha esposa? Tá lá fora agora. Só cagar então. Então, com esta idade, a criança já começa a absorver informações. E é nesse momento que começa a se desenvolver personalidade naquilo que seja a condição de ser humano dela. Claro que sem razão. Para a Bíblia dizer, lá em Provérbios 12, 24, não me foge a memória, que até a criança se dá a conhecer por suas ações, pelas suas obras, é porque ela não nasceu com nada daquilo, mas começa a declarar isso a partir dos dias em que começa a ter as informações como algo que vai arregimentar essa personalidade. Então a Turquia lá, no Oriente Médio, no Marrocos, por exemplo, né, na Líbia, na Costa do Marfim, onde a força muçulmana também é ridícula, as crianças elas são induzidas já desde essa idade, sem que desmamar e levar para a escola. Até os 6 anos de idade, não vai haver uma lavagem cerebral, porque ela não tem nada na mente ainda. Ou melhor, não tem nada na memória ainda. Para que tenha que ser limpado e infiltrar ali outras informações. Mas começa a haver um conjunto de informações inseridas para implicar naquilo que seja um contexto, sabe, de personalidade na vida daquela criança. Então, quando ela chega aos 6 anos, que vai para o ensino secular, que aí não é mais o regimento, né, do islamismo ou da religião, que aí vai ser impressa nela aquilo que seja a condição de sociedade. E nenhum de nós estamos isentos disso, graças a Deus que estamos no Brasil. Às vezes eu estava falando com um empresário muito rico e estava falando para ele o que é esse nosso país. Às vezes a gente pensa na vinda de Jesus baseado só no contexto de existência que nós temos, porque não conhecemos outras culturas, né? Ontem, quando eu vi os haitianos cantando lá, meu Deus, como eu glorifiquei a Deus. Estava contando algumas experiências para o Emerson, para a esposa dele, que Deus me fez viver no meio de um povo de origem espanhola, né, ou pelo menos de cultura espanhola, na região da América Central, e não está longe de nós, mas nós não conhecemos. Preguei 45 minutos em espanhol, sem saber falar espanhol. Mas quando eu falei a primeira língua estranha, a turma que estava batendo tamborim, rolando pelo chão, batendo chocalho, dançando, o pastor ficou 23 minutos rodando no púlpito, envolvido por uma ação do Espírito. Eu tenho esse vídeo aí. Mas quando eu falei a primeira língua estranha, parou tudo, acabou tudo, e ficaram todo mundo olhando para mim. Ninguém entendia. E aqui nós no Brasil, nós dentro dessa Constituição que é abençoada de um jeito, quando você vai ter um reteté. Às vezes até além da conta, né? Às vezes até sem moderação, que causa até escândalo, mas tem. Um dia eu cheguei em Madrid, conversando com as pessoas. Nós íamos para uma cidade no norte, e fugiu o nome agora, Pamplona.
E nós começamos a falar com alguém crente. E pegamos um carro junto para ir a essa cidade. E de repente eu disse assim: olha, nós vivemos um momento no Brasil muito bom. Aquela pessoa começou a chorar, porque ela ouvia notícias do Brasil. E ela dizia assim: olha, para nós, lá na América do Sul, o Brasil é o único país que está em chamas. E eu comecei a orar, Emerson. Comecei a falar: Deus, não permita que ela vá ao Brasil. Não permita, Senhor, que ela conheça a realidade do Brasil. Que bom que seja só essas notícias do Evangelho lá. Porque a gente vê o que é o nosso cenário, né? A gente consegue perceber. Mas algumas vezes, irmão, que Deus me deu a oportunidade de entrar dentro daquilo que deve ser esta atmosfera que nos envolve no espaço aéreo brasileiro, eu vi a diferença do benefício que Deus deu ao nosso país. Quando você vai entrando na América do Norte, alguém já deve ter tido essa experiência, você vê que é tudo certinho lá embaixo, né? Os terrenos são tudo quadradinho ou retangular, você não vê invasão de propriedade, é tudo demarcado, irmão, dentro de uma legitimidade de legalidade, que é impressionante. Mas quando você vai entrando no espaço aéreo americano, vai dando aquele peso espiritual. Só quem é espiritual sabe disso. Vai dando aquilo que é um sentimento, irmão. A minha esposa sabe bem disso, porque não foi uma vez que eu fui aos Estados Unidos. E quando a minha passagem vinha para minha mão, dizendo assim: olha, você vai para tal lugar nos Estados Unidos, eu já começava a chorar, antes de sair de casa. Porque lá eu estava sozinho, Emerson. Em Corning, numa cidade dos Estados Unidos, em Nova York, eu tive uma das experiências que mais marcou a minha vida. Eu conheci a verdade do que é a palavra comunhão. Porque Deus disse assim através de Jesus: olha, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas eu estava sozinho, no inverno, perto das divisas, das fronteiras com o Canadá, 38 graus negativo, isolado de família, de tudo, dentro de um quarto e chorando. E um demônio de depressão querendo me pegar ainda. Eu olhei para a janela, para o lado de fora, e vi a neve caindo, vi aquela montanha de neve perto de uma árvore, e aquela árvore me chamou a atenção. E eu fui ver aquela árvore mais de perto, coloquei um capacete, uma touca, coloquei uma roupa, e parei diante daquela árvore, preta, negra, enegrecida pelo inverno, que não parecia ter vida, que não expressava a beleza das cores nas suas folhas, e que também não podia, por causa do frio, dar frutos para alguém se alimentar. Quando eu olhei para aquela árvore, o meu óculos, que era um óculos de proteção, começou a encher de água das lágrimas, e eu tive que tirá-lo e eu caí de joelho. Foi aí que eu aprendi o que é comunhão com Jesus. Porque a gente se esforça para não pecar. É com guerra, às vezes, dentro do homem interior nosso. A gente se esforça para manter aquilo que seja a regra e estar em retidão, acreditando que só isso nos dá a condição de viver a comunhão com Jesus. Você pode até ter intimidade com Deus, mas comunhão é dependência. Não depende de você. Se você não estivesse aqui, eu não viesse aqui em nome de Jesus, como você veio, Jesus não viria nesse lugar. Você sabe porque eu estou falando assim com você? Não é dele. Põe a mão no coração dele. Eu vou te dizer assim, porque é assim que Deus vai falar contigo hoje de manhã. Há pessoas que podem ser até destacadas, mas não são distintas. E o destacado não tem poder de julgar ninguém. Não dá ibope para essas palavras, senão esse complexo aí vai te matar. Agora Jesus diz assim para ti: tu é especial para mim. Sem você aqui eu não viria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.